Então vamos lá, pessoal, porque eu acordo 3 horas da manhã, 4 horas da manhã e como isso mudou a minha vida. Eu vou te contar nesse vídeo o porquê mudou a minha vida e como isso pode mudar a sua vida a partir de agora. Acompanhe o vídeo, se liga aí, que vai ter muita dica para você que quer acordar 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, tá pensando em fazer isso para sua vida e o que isso pode mudar a sua vida. Bom, 3 horas da manhã, escuro, o carro era alugado, tá? Vou passar aqui um pouquinho para vocês. Eu tinha um carro alugado antes de ter esse meu carro próprio, então eu pagava semanal cerca de R$900, tá? Eu não acordava cedo porque eu não tinha outra saída, simplesmente eu precisava acordar cedo para ter os melhores horários das corridas dos aplicativos, né, de motorista. Então eu não tinha o porquê de eu acordar tarde, até porque eu tinha limite de hora, eu tinha que sair 4 horas da manhã e voltar no máximo 8 horas da noite, tá? Então eu tinha que fazer esse horário, 3h30, 3 horas da manhã eu estava acordando, para 4 horas já tá saindo. Acordar cedo por escolha ou por necessidade, tá? Eu queria te passar um pouquinho da diferença de você precisar acordar cedo, às 4, 3 horas, por necessidade. Necessidade você vai precisar acordar mesmo cansado, mesmo com sono, mesmo que você não consiga performar bem, você vai precisar acordar para resolver um problema e trabalhar, e aí você vai ter que ter isso na sua mente, que todo dia de manhã você está acordando. Mas quando você tem um benefício de escolha de acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, aí que a coisa vai virar a sua chave. Mesmo a pessoa que precisa acordar cedo, ele precisa ter na sua mente que isso é a sua escolha. Você está escolhendo acordar 3, 4 horas da manhã, tá? O porquê disso, Pedro? 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, você vai ser um dos primeiros no Brasil e onde vocês vai estar vendo acordar. E o que isso importa? Quem chega cedo bebe água fresca. Como o ditado todo mundo diz. Quem chega cedo bebe água fresca. Então, se você acorda cedo, você vai ter mais tempo para estudar, mais tempo para produzir, mais tempo para ler, mais tempo para fazer dinheiro. Se você precisa trabalhar ao longo do dia, você vai precisar fazer muita coisa, você vai ter muito mais tempo se você acordar 10, 11, meio-dia. E as pessoas que acordam cedo já está cientificamente provado que tem um desempenho melhor. Não necessariamente você precisa acordar 3, 4 horas da manhã, mas para mim ajuda e ajudou muito a eu sair do ponto A a chegar ao ponto B, que é o quê? Um carro financiado, ter uma casa, ela ainda não é comprada, mas eu ainda já saí de um apartamento minúsculo, que eu não tinha sala, eu trabalhava na sala, hoje eu tenho meu escritório, então tudo isso em 1 ano e meio, ou seja, eu fiquei 1 ano e meio acordando 3, 4 horas da manhã para eu chegar aqui onde eu estou hoje. Então você precisa identificar qual é o seu ponto de chave, porque um próximo ponto, você não vai aguentar 1 hora e meia, 1 ano e meio, desculpa, acordando 3 horas da manhã por motivo nenhum. Você precisa ter um motivo claro, tá? O que era um motivo claro para mim? Eu precisava mudar a minha vida, eu precisava ganhar mais dinheiro e trabalhar numa empresa melhor, estudar. Então, o que eu fiz? Eu comecei a estudar a minha área, que era tráfego pago e marketing, arranjei um emprego muito bom, uma agência foda que me ajuda, e também tenho o meu ganha-pão ali com motorista de vez em quando, e agora eu estou abrindo uma terceira fonte de renda, que é aqui no canal no YouTube, tá? Eu sei que aqui no YouTube eu estou há mais de 14 anos, eu tenho um canal que eu ajudo o meu irmão Pablo, que tem mais de 14 anos no YouTube e gera uma receita super legal para ele. Claro, eu já ajudo outros infoprodutores e influenciadores a trabalharem aqui na rede social, então eu sei quanto isso pode gerar e quanto isso gera de retorno para muita gente. Então eu entendo que isso vai ser minha fonte de renda. Mas vamos voltando aqui, porque eu acordo 3 horas da manhã, entre 3 e 4 horas da manhã. E o que isso me ensinou a acordar cedo? Ele me ensinou a ter disciplina. Eu gostava de acordar cedo, eu acordava 7, 8 horas da manhã para ir para a escola, para a faculdade, e não gostava. Eu não gostava de jeito nenhum, odiava acordar cedo, eu achava que trabalhar
À noite eu trabalhava melhor, mas acordar cedo me deu liberdade, me deu vontade de querer crescer, vontade de trabalhar, e isso fez que eu mudasse a minha mentalidade. Eu não sei explicar bem, né, o que aconteceu nessa migração. Eu sei que foi muito trabalho e muita disposição, tá? E isso foi um movimento que virou a minha chave. Eu entendi que se eu acordar, trabalhar e gerar e não adianta trabalhar sem gerar resultado. Eu preciso gerar um direcionamento. Mesmo que eu não gere um resultado agora, eu preciso plantar minha sementinha para lá na frente eu colher. Por exemplo, eu estou criando conteúdo. Eu sei que isso de repente não vai me gerar retorno agora, nesse momento, no primeiro dia, no segundo dia, de repente no terceiro, no quinto vídeo, isso não me gere nada. Mas daqui a um ano e meio, esse canal ele pode estar muito maior do que muitos outros que falam hoje no digital. E eu não quero ser um big, eu quero ter isso aqui. Claro, a gente sempre quer crescer, a gente sempre quer gerar um resultado, mas aqui a ideia é trazer meu dia a dia, trazer o que eu aprendo com marketing digital, aonde eu estou, aonde eu quero chegar e o que isso pode te ajudar a alcançar nos seus planejamentos, no seu plano. Eu sei que a gente já está no mês 4, mas eu também vou trazer um vídeo rapidinho, tá? Um vídeo sobre planejamento, porque isso mudou a minha vida, tanto planejamento financeiro quanto planejamento estratégico para sua empresa e para sua pessoa física, né? CPF. Porque quando você é empreendedor, um MEI e tal, tudo mais, você precisa ter o planejamento da empresa, você precisa ter o planejamento financeiro pessoal, mas você nunca faz um planejamento em geral, sabe? Mas isso vai ficar para um próximo vídeo. E o que eu posso falar para você que você não pode romantizar esse acordar cedo, esses desafios de dormir poucas horas e tudo mais, tá? Você não pode fazer isso, você não pode romantizar, porque o seu organismo, a pessoa, ser humano, ele não aguenta essa batida, ele não aguenta trazer isso no seu dia a dia por muito, muito tempo. Eu fiquei 1 ano e meio, eu já estava sentindo, já estou sentindo, na verdade, todo esse trabalho, mas foi aquele sprint. Se você for ver, os grandes big players do mercado, CEOs, CFOs, até mesmo produtores, eles fazem vários sprints. Eles querem correr a meia maratona, eles vão fazer um sprint para poder acontecer isso. Ele vai fazer sprint na corrida, então você precisa ter esses pequenos sprints e descansos para poder ter também uma qualidade de vida e você também poder trabalhar com a mente. Cara, a gente trabalha com a mente, a gente trabalha com estratégia, a gente trabalha falando, então você precisa cuidar da sua voz, você precisa cuidar da sua cabeça, tá? E como usar o seu problema? Pietro, eu tive um problema, eu estava com um problema financeiro, e então eu usei esse problema para mudar de vida. Cara, não sou rico, ainda tenho problemas financeiros, minha conta não está milionária, infelizmente, ainda, eu tenho certeza que ainda eu não sou um cara rico. Só que rico não necessariamente é muito dinheiro no bolso, lá no banco, tá? Rico pode ser levar o meu filho na escola, rico pode ser às 3 horas da tarde eu estar indo para almoçar com a minha esposa e com o meu filho. Então, não necessariamente eu preciso ser um rico com 50 mil funcionários, sabe? Então você precisa ter esse direcionamento para onde você quer ir. Eu quero ter 30 mil funcionários, 10 empresas e tudo mais, tá? Então esse vídeo aqui é um pouquinho para você poder entender o porquê acordar cedo, 3, 4 horas da manhã, mudou a minha vida de 1 ano e meio para cá. Claro que não foi só isso, foi muito trabalho, muito esforço, muita força de vontade. Teve dias que eu realmente não queria levantar, mas por problemas financeiros, por problemas que eu precisava fazer, eu fui. E hoje eu colho algumas das plantinhas que eu colhi agora, que eu plantei lá atrás. E hoje eu continuo plantando para colher lá na frente. É isso, se você gostou do vídeo, eu já vou deixar alguns vídeos recomendados aqui em algum lugar e espero que você assista. Um abraço, vamos juntos. E se esse conteúdo foi foda, mudou a sua vida, curte, comenta e eu tenho certeza que num próximo vídeo você vai gostar muito.